Vamos tentar fazer um balanço desses quase 5 meses de Programa Nacional de Imunização, projetar os próximos meses também com a doutora Rosana Richtmann, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez. Queria que a senhora nos dissesse de que forma a senhora avalia esses 5 meses de vacinação até agora, com 11% da população já definitivamente imunizada com as 2 doses. É pouco? É o que dá para fazer num cenário em que o mundo todo disputa poucas vacinas? Poderíamos ter feito mais? Bom dia a todos, bom dia Colombo, bom dia Luciana. Eu vejo um ritmo bem mais acelerado, vamos dizer assim, agora nas últimas semanas, né? Para ser bem precisa. Eu acho que o nosso início foi extremamente tímido, nós poderíamos ter iniciado diferente, o Brasil poderia ter dado o exemplo para o mundo, visto que está no DNA do brasileiro ser a favor da vacinação. Nós sempre tivemos, historicamente, boas coberturas vacinais no nosso programa nacional, então nós tínhamos tudo para sair na frente. Não saímos, por motivos diversos não saímos. Então, o que a gente está vendo agora, Colombo, é uma corrida em, pelo menos, aumentar o número de brasileiros protegidos, ao menos com a primeira dose de vacina, que já é algo importante no sentido de você começar a diminuir os casos graves. Óbvio que 2 doses é o necessário para você estar realmente protegido. Mas o fato da gente estar acelerando a busca dessa primeira dose, sem dúvida, já dá um alívio. Doutora, é interessante a senhora usar o termo corrida também, porque ainda há pouco a gente mostrou aqui uma entrevista do primeiro-ministro britânico Boris Johnson e ele faz essa analogia, fala, existe uma corrida entre o vírus e a vacina e os imunizantes vão vencer, ele diz isso. Que ritmo que a gente precisa ter então daqui para frente para vencer esse vírus agora na corrida da vacina contra o vírus, aliás? Eu diria que é um ritmo muito maior, porque o vírus já mostrou para nós que ele não cansou da gente, que ele continua, se a gente der chance, ele continua transmitindo em grande quantidade, ou seja, as características do vírus, nesse mais de 1 ano e tanto de pandemia, a gente já conseguiu conhecer bastante. O que a gente está tentando correr agora é com a velocidade da imunização. Se você pegar 11% da população brasileira com duas doses, ou seja, plenamente vacinado, é muito pouco quando você compara com o exemplo, só para a gente dar o exemplo, do que foi o estudo de Serrana, que eles conseguiram em curto tempo, quando eles chegaram em 75% da população vacinada, eles já conseguiam praticamente o controle da circulação do vírus naquele município. Então, foi uma experiência interessante, só que é uma experiência que tem que dar para nós a lição de que nós temos que acelerar esse ritmo de vacinação para a gente poder chegar numa porcentagem maior de pessoas com pelo menos uma dose e, obviamente, idealmente com as 2 doses. Então, nós estamos muito longe desse 75% ainda. Mas, vou insistir, nós temos o potencial para agora acelerar e eu tenho sentido isso que nas últimas semanas, com a maior disponibilidade de quantitativo de vacinas, o Brasil tem condições de fazer essa vacinação mais rápida. E é isso que nós temos que fazer agora, Luciana. Doutor, até que a gente chegue a um número próximo desse de Serrana aí, né? Que eram os números que os especialistas falavam anteriormente, que a gente teria de vacinar algo entre 75% e 85% da população de um determinado país ou do mundo para que a gente se visse livre dessa pandemia. A senhora acha que até que a gente atinja esse número, e aparentemente ainda estamos longe desse número, as medidas restritivas deveriam ser um pouco mais contundentes para evitar a circulação do vírus com tanta frequência, porque a gente tem noticiado aqui vários estados e vários municípios com a capacidade de receber pacientes com Covid-19 em UTIs, por exemplo, muito perto do limite. A gente tinha de combinar o ritmo mais rápido da vacinação com medidas restritivas mais intensas? Não, seguramente as 2 coisas correm juntas, né?
você tem que aumentar o ritmo da vacinação e enquanto você não atinge os níveis de maior tranquilidade, e principalmente, o principal indicador, sem dúvida, é a ocupação de leitos de terapia intensiva, você tem que ir restringindo as medidas. Eu te diria, Colombo, que assim, acho que não tem nenhum cidadão brasileiro que não saiba quais são as medidas corretas que a gente tem que fazer. Acho que é completamente indispensável a gente insistir no fundamental e no cientificamente comprovado em termos de medidas restritivas, barreiras, máscara, distanciamento, etc. Todo mundo sabe disso. O que a gente precisa fazer é realmente manter, a monitorização se de fato não está tendo essas aglomerações, principalmente as festas clandestinas, essas coisas. Acho que isso é muito importante, porque daí você está falando de uma população jovem, uma população ainda não vacinada com nenhuma dose e uma população que a gente sabe que tem uma grande capacidade, um grande potencial de transmissão do vírus. Então, tem alguns tipos de restrições, isso para não mexer tanto na economia nossa, que já está tão complicada, né, nesse período todo que nós estamos aí vivendo de pandemia. Eu acho que nós temos que focar nas coisas que são dispensáveis do ponto de vista de risco. E continuar sempre insistindo com a população sobre a importância dessas medidas, a importância da vacinação. E quando eu falo vacinação, são as 2 doses. A gente tem visto, infelizmente, pessoas que não estão voltando para a segunda dose. É interessante, Colombo, quando você compara o início da vacinação, que a gente tinha... A maioria recebeu o Coronavac logo no início. Com isso, como o período entre a primeira e a segunda dose era bem menor, nós estamos falando aí de 2 a 4 semanas, tinha muito mais gente já com as 2 doses. Agora que nós estamos vacinando bastante com o Pfizer e com a AstraZeneca e o intervalo é de 3 meses, a gente acaba vendo um número muito maior de pessoas com a primeira dose feita e a segunda dose a ser feita. Então, é interessante ver como é que variou isso no nosso país. Então, é muito importante que quem tomou a primeira dose, a hora que chegar a sua vez de tomar a segunda dose, faça, para de fato a gente ter aquela pessoa protegida com todo o potencial que a vacina pode oferecer para ela. Mas a gente tem uma diminuição dos imunizados por enquanto, né, doutora? Doutora, a gente tem uma extensão territorial enorme no Brasil e a pandemia se manifestou de forma diferente nos estados. A gente viu aí o caso do Amazonas, depois a gente viu a região sul. A senhora é a favor da gente olhar o território como um todo de uma maneira igual, os problemas, ou a senhora acha que a gente deveria focar em alguns estados que estão com o maior problema, com a pandemia mais fora de controle, nesse momento de atenção mesmo à vacinação, de priorização? Olha, enquanto não tivermos uma homogeneidade no sentido de você ter a vacinação no nosso país inteiro, eu não diria nem só no país, é no país, na América Latina e globalmente. Enquanto você ainda tiver um estado, vamos falar do nosso país, um estado que está fora do controle em relação a outros estados, ninguém está tranquilo, né? Porque nós sabemos a facilidade que esse vírus tem em termos de transmissão. Então, sim, eu concordo com você, eu acho que nós temos características muito específicas e a hora que você... A vigilância epidemiológica, Luciana, serve exatamente para isso. Ele é um instrumento para eu saber onde eu tenho que agir e como que eu tenho que agir para que aquilo seja controlado. Então, não adianta eu ter número e não ter ação. Os números me servem exatamente para direcionar as minhas ações. Então, será que nós temos que customizar as ações conforme o que está acontecendo? Eu acredito que sim, exatamente para você poder conter o que está acontecendo num determinado local, como foi, nós já vimos esse exemplo em Manaus, e para não ter, por exemplo, se a gente identifica alguma variante nova ou alguma coisa acontecendo diferente, você tem que bloquear aquilo imediatamente. Não adianta você depois querer entender, puxa, eu devia ter feito isso no passado e não fiz. E nós já vimos esse cenário mais de uma vez no nosso país. Então, é importante que a gente continue com a vigilância, não só de números, mas também a vigilância genômica para saber quais são, o que está circulando no nosso país, para poder agir. Então, números servem para direcionar as minhas ações. Doutora Rosana, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia de trabalho para a senhora e até a próxima. Obrigada, bom dia a todos e vamos lá. Assim que chegar a vez de cada um, arregaça a manga e vamos vacinar.